que vai ser agora. Estamos hoje, 2 dedos de prosa, com Jacó Pinheiro Goldberg, mineiro de Juiz de Fora, advogado criminalista, mas mais conhecido como psicólogo e especialista, portanto, na alma humana. Jacó já é um sucesso que se renova aqui nessa sala aqui do Estado, canal José Neumann de Pinto. Fala, Jacó! Bom dia, Neumann. Então, é um prazer estar com você aqui, Jacó. Eu também, uma satisfação enorme. Estamos sobrevivendo aqui a esse processo da Covid-19 e mal chegamos ao começo do princípio do fim. Parece que Rússia e Ucrânia resolvem dar um susto no mundo, né? Então, Jacó, aí eu me lembrei, por que é que o Jacó está falando aqui? Eu já tinha combinado com o Jacó para a gente falar do nazismo, mas aí apareceu esse conflito russo-ucraniano, e aí me ocorreu perguntar o seguinte: Jacó é mineiro, de Juiz de Fora, mineirinho, mas ele está aqui no Brasil, essa família Goldberg, vinda do leste europeu. De que país do leste europeu vieram seus ancestrais, Jacó Pinheiro Goldberg? Eles vieram da Polônia antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eles vieram como imigrantes, não como refugiados, ou seja, escolheram o Brasil para viverem. Os dois chegaram no Brasil, meu pai e minha mãe, separadamente, vieram solteiros com as suas famílias, do interior da Polônia, daquelas cidadezinhas pequenas que tinham uma porção de judeus significativa, que era o chamado Shtetl. Shtetl, em Yiddish, na língua Yiddish, significa cidadezinha. Então, eram cidadezinhas dentro das grandes cidades majoritárias cristãs na Polônia. Eles vieram para o Brasil, então, antes da Segunda Guerra Mundial. Só que, de certa maneira, Neumann, em Juiz de Fora, eu vivi um privilégio e, ao mesmo tempo, uma situação tensa na infância, porque eu vivia entre dois mundos. Aliás, tem um título de um escritor argentino, um escritor maravilhoso, também de origem judaica, não sei se você conhece, Alberto Gershunov. O título é Entre Dois Mundos, em que ele conta uma experiência parecida com a minha. Porque a minha experiência qual era? Na minha casa, na Rua Santos Dumont, 22, na Casa Verde, era uma casa transplantada daquela cidadezinha do interior da Polônia. Tanto é que um dos livros que eu escrevi é Rua Raufeld, que é a rua principal de Juiz de Fora, onde o presidente Bolsonaro foi esfaqueado. É uma rua que tem todo esse, diria para você, que sociodrama brasileiro. Tudo aconteceu na Rua Raufeld. Tudo no Brasil politicamente. Itamar Franco, Carlos Lacerda, o que você quiser, Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, o que você quiser, estiveram naquela cena da Rua Raufeld. Aquele microcosmo ali. Afonso Romano de Santana trabalhou para o meu pai. O pai do Afonso poeta, era capitão. Grande especialista em Carlos Drummond. Temos um ponto em comum aí. Você sabe que quando o Drummond saiu do Jornal do Brasil, era cronista lá, eu era o chefe da redação e tive que escolher o sucessor do Drummond. Escolhi o maior especialista em Drummond no Brasil, Afonso Romano de Santana, mineiro como o Jacó Pinheiro Goldberg. E um querido amigo, porque o Afonso, trabalhando, ele tinha 4, 5 anos menos do que eu, trabalhava para o meu pai, mas ele trabalhava naquele lugarzinho ali muito humilde, muito simples, muito pobre, né? Então,
Eu cheguei um dia para o Afonso, porque ele ficava ali sem ter o que fazer. Era um meninote, eu tinha uns 18 anos, ele devia ter uns 14. Eu falei, Afonso, você fica parado aí sem ter o que fazer? Faz o seguinte, eu tenho muitos livros aqui no meu dormitório. Quando você não tiver o que fazer, vem aqui, pega um livro e fica lendo. Muitos anos depois, eu fui visitar o Afonso, lá no Rio de Janeiro, no apartamento dele, e Na rua ele, então, Nascimento de Silva, casado com Marina Colasanti. exatamente. Aí ele me apresentou aquela mulher maravilhosa, extraordinária, gentilíssima, delicada. Me Linda. apresentou linda. Você tem sorte de só ter amigo com mulher bonita, né? É verdade. Mas aí o Afonso vira, me recebe, não sei qual é a impressão que você sempre teve dele como pessoa, mas o Afonso aparentemente era um indivíduo seco, aparentemente. E ele me recebeu bem, gentilmente, mas eu achei que, dada a nossa relação de muitos anos, eu achei que estava um pouco seco. Eu estava com meu filho, que era pequeno, nós estávamos ali visitando, enfim, ficamos conversando amenidades durante uma meia hora. Quando eu ia saindo do apartamento, e você, um homem sensível, vai entender isso, o Afonso, de maneira meio seca, vira para o meu filho Sidney, filho do meu primeiro casamento, e diz assim, ô menino, você gostou do apartamento que eu moro? Sidney estava deslumbrado com aquele apartamento riquíssimo. Nós éramos relativamente pobres. E o meu filho disse sim. Ele falou, e você gostou da beleza da minha mulher? Um moleque que tinha 12, 13 anos, meu filho, falou, sim, seu Afonso, sim. Ele virou e falou, então, eu acabei de voltar da França, fui convidado para dar aula na Sorbonne, e eu queria dizer para você que o pontapé inicial dessa minha vida literária foi dada pelo seu pai. Anos depois, a irmã dele, que editava um jornal do nosso colégio, um Bramberiense, um colégio de missionários protestantes americanos, que tem toda uma lenda em torno dele, porque realmente eram missionários extraordinários. Muito bem. A irmã dele vem para São Paulo para assistir o lançamento do meu livro, Rua Alfredo Ostrovek. Quando ela chega, quem é que vem junto? O Eduardo Suplicy, daquela maneira afobada dele, invade o lançamento, daquela forma entre ingênua e corajosa, e diz assim, eu acabei de vir de Brasília só para isso aqui, ô Jacó. Eu posso ler um poema seu que eu fiquei impressionado? É claro que sim. A Maria Paula, que tinha sido nora dele, estava ali também presente, e o Eduardo lê e diz, era aquele episódio com o Zé Dirceu que estava acontecendo lá em Brasília. E o Suplicy estava muito emocionado com tudo aquilo. Então, foi assim um momento que eu diria para você, tipicamente, daquilo que eu, como psicólogo, costumo dizer, que é a comunhão brasileira. Eu acho que o Brasil não tem comunidade, o Brasil tem comunhão. O sujeito pode ser adversário, eventualmente pode ser até inimigo, mas se um olha no olho do outro, de alma para alma, acaba encontrando um espaço comum, toma um café e vai encontrar aquilo que você sabe tão bem. Tudo que é humano me concerne. E foi por isso que você acha que teu pai veio da Austrália para Juiz de Fora? Foi em busca dessa comunhão? Eu já disse para você, se você não fosse o poeta e jornalista que você é, você seria pai de santo. Você encarna, rapaz. Como é que você adivinha essas coisas? Você tem uma antena com o infinito. É exatamente isso. Meu pai costumava dizer, eu nasci ou renasci em Juiz de Fora.
Meu pai foi o cara mais apaixonado que Juiz de Fora já teve. Depois, inclusive, foi homenageado, inclusive pela Câmara Municipal, e não poderia ser de outra forma, por um vereador descendente de sírio-libaneses, que os dois se consideravam irmãos, o Arbex, que, por sinal, era compadre do Itamar Franco e tentou, inclusive, reatar, sei lá, a amizade que eu já tinha tido com o Itamar Franco no Granberry e que depois nós rompemos, eu, pelo menos, rompi para sempre, para sempre. Mas, enfim, essa é uma história triste e eu prefiro sempre falar de histórias alegres. Isso aí, mas vamos falar de uma outra triste. A longa, triste história da Europa do Leste, da Europa Oriental, sob a sombra do urso russo. E é uma experiência antiga sua, porque o primeiro animal desprotegido sob a sombra do urso russo é a Polônia, da origem do seu pai. A história mostra todos os massacres sofridos pelos poloneses, pelos vizinhos russos. E, depois disso, você tratou também, de uma forma bastante inteligente, como sempre faz, e sensível, né? A invasão da Tchecoslováquia, a famosa Primavera de Praga. Não é isso? E agora nós estamos tendo um conflito mais próximo do coração do Império Russo, que é na Ucrânia. Você se sente irmanado com os ucranianos? Você sente algum sentimento de irmandade com os ucranianos bombardeados pelos russos na madrugada de quinta-feira? Eu diria para você o seguinte: você sabe muito bem, você é um estudioso profundo da realidade socioeconômica política. Você sabe que existiu sempre na Ucrânia uma tradição antissemita muito forte, como também na Rússia. Eram países que têm, infelizmente, uma história de antissemitismo muito profunda. Esse é um assunto delicadíssimo. Deixa eu te interromper. Diga. Só para te lembrar o seguinte: a palavra mais internacional, e isso foi tratado até por um acadêmico, né, da Academia Brasileira de Letras, num livro espetacular, né? Pogrom. Pogrom é uma palavra da língua russa. Exatamente. Quer dizer, nada é mais antissemita do que a palavra pogrom. Do que o cossaco. Meus pais, inclusive, comentavam, embora eles morassem na Polônia, eles costumavam comentar as brutalidades e violências do cossaco, né? Aliás, por falar nisso, como você é na minha opinião, um dos grandes poetas brasileiros, eu não sei se você conhece, mas eu tenho quase certeza que sim, um livro que é uma narrativa impressionante, que é a Cavalaria Vermelha. Claro. Saco-Babel. Exatamente. E ali você vê aquela brutalidade. É um dos maiores livros de ficção em qualquer língua da história da humanidade. Concordo inteiramente com você. Às vezes eu digo isso para os meus amigos, eles acham, não, mas será que não é pontual, não é episódio? Que eu falo, é pontual que nem Dante, é pontual que nem eu, que você e todos nós. O ser humano é pontual, não é? Que nem João Guimarães Rosa, para falar que em nem mineiro. Guimarães. Você quer alguém mais atemporal e inespacial do que Guimarães Rosa? Ele falou para todos os homens de todas as épocas, e mulheres, né? Na linguagem que toca a condição humana e que nos empresta sublimação. Deixamos de ser esses animais ferozes
que agora estão bombardeando a Ucrânia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o mundo fica discutindo detalhes de mapa-mundi, vai fazer um tratado com a OTAN. Deixa de ser besta, caipira. Nós sabemos muito bem o que é que está atrás disso. É venda de armamento. Está acabando a Covid, vai precisar vender armamento. Eisenhower, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, era o grande general americano, foi eleito presidente da República. Quando ele deixou a presidência da República, eu insisto, ele era general, não era civil, não. Ele disse: quem dirige a política externa americana é o dispositivo econômico-militar. Tem que vender arma para todo lado, ou vende no Oriente Médio, ou vende na Ucrânia. Daqui a pouco vende aí, sei lá onde, aí prefiro nem dizer aonde, para não dar feitiço. O fato é que a Rússia, na pior das tradições de ferocidade, o senhor Putin, que nós sabemos que tem a sua formação no serviço secreto da Rússia, KGB. Descendente do senhor Joseph Vissarionovich Jushkavili, que é o Stalin, e que de comunista não tinha nada. Um era o Império Russo, um tingido de vermelho, outro tingido de preto, seja tingido do que for, mas do que nós estamos falando aqui é, como você colocou, é o urso, é o grande urso que quer abocanhar pedaços da Europa. É isso aí. E da Europa, da Ásia também, se for possível. Por enquanto, ele está avançando mais perto ali, na Ucrânia, né? Agora, me conte aí, essa invasão de um país pequeno, de um país que não tem equipamento militar, nem poderio econômico para enfrentar um império como o Império Russo, ela pode ter o condão de ser a dinamite que fará explodir uma guerra mundial. Eu quero só lembrar, e você conhece isso muito mais do que eu, até porque você veio de lá, né? Que a primeira guerra, que é a chamada Grande Guerra Mundial, surgiu de um estopim bem mais insignificante, que foi o assassinato do arquiduque Ferdinando em Sarajevo, não é isso? Ali na Europa Oriental, né? A Segunda Guerra começou com a invasão da Polônia, seu país natal, dos seus pais, pelo Hitler. E agora nós temos aí uma invasão, um urso comendo um preá, né, nas fronteiras da Rússia, né? E temos também, quer dizer, um sujeito que eu não diria corajoso, eu diria ousado, né? Vladimir Putin, enfrentando um pelotão de covardes. Talvez nunca a história dos Estados Unidos pode ter tido um presidente tão covarde como Joe Biden. O que é que você acha? Você acha que tem isso aí? Pode repetir o episódio da Segunda Guerra, quando os covardes deixaram Hitler avançar, até que apareceu um homem com guts, né? Chamado Winston Churchill, o maior estadista do século XX na Inglaterra? Você está lembrando bem e está colocando bem as questões no sentido mais amplo, fugindo de uma discussão limitada ao episódio bélico. Realmente nós temos que enxergar dessa forma, como o jogo de caráter planetário que isso significa. Lembrando que o discurso que Hitler fez um dia antes
de invadir a Polônia, o título do discurso era Oração à Paz. Oração à Paz. Então, nesses termos, voltando à figura do Sr. Biden, agora realmente eu vou fazer uma leitura, me permito fazer uma leitura da gestalt, do corpo, da expressão corporal do Sr. Biden. E eu lhe pergunto, será que eu estou me cretinizando ou eu estou sendo consequente? O Sr. Biden mal consegue controlar sua locomoção física e neurológica. Meu Deus do céu, não é possível que os Estados Unidos, o país talvez mais bem instrumentalizado em ciência do comportamento, não em psicanálise, não, mas em ciência do comportamento, será que ninguém observa que o sujeito, para poder andar e falar ao mesmo tempo, é aquela história do camarada que não conseguia mascar chiclete e andar ao mesmo tempo? Está tão óbvio isso no Sr. Biden. Então, elege esse cidadão chefe da nação mais poderosa do mundo e você veja, ele não consegue nem sequer, na minha opinião, equilibrar as forças internas para evitar um desastre dessa natureza. E você colocou muito bem. O Putin é um sujeito que sabe blefar. É um estrategista de mão cheia. É só você acompanhar cada lance. Ele não joga xadrez, não. Tem muita gente que acha que o xadrez Espera é o jogo... Espera aí. O Fred Navarro escreveu. Como é? Putin joga xadrez. Biden joga war. Macron joga paciência. Bolsonaro joga peteca. E é um dos trends do Twitter. É o meu amigo Fred Navarro, neto de Antenor Navarro, que deu o nome à cidade em cujo distrito Iraúna eu nasci. E é um grande sucesso por isso. Ele está dizendo que o Putin joga xadrez e o Biden joga war. O Biden é um menino bobo. Eu diria para você que falta para os dois jogarem o jogo mais complexo e sofisticado que a inteligência humana já concebeu, que é o chamado jogo do Go, que é um jogo que tem origem japonesa e que é realmente considerado por todos os estados-maiores de forças armadas do mundo inteiro como um jogo essencial para a formação do general, quer dizer, daquele que comanda as chamadas grandes movimentações de tropa, muito mais de um presidente da República. E aí nós adentramos num terreno que eu tenho certeza que o seu ouvinte, o seu telespectador, quem te acompanha, é um sujeito inteligente, porque ele sabe quem é que ele deve acompanhar, quem é que ele deve ouvir, entenderá. Falta inteligência. A expressão é a mais simples que se possa imaginar. As grandes corporações, para fazer uma reengenharia pós-pandemia. Nós estamos diante do risco do caos. Você perguntou da Segunda Guerra, desculpe, de uma nova guerra mundial. Pior do que uma nova guerra mundial. É um estado caótico. É ficar que nem cego em troca de tiroteio. Daqui a pouco, o Biden é capaz de declarar guerra a Massachusetts. Olha aqui, e nós não podemos esquecer que, nesse jogo, o Putin chamou para perto dele o novo dono do mundo, o seu Xi Jinping. Então, nós estamos tendo uma configuração, porque na Primeira Guerra nós tivemos uma aliança contra o Império Austro-Húngaro, né, e a Alemanha, e a Prússia. Né?
na Segunda Guerra, um mundo contra o nazifascismo. E agora nós temos, na Segunda Guerra, o Japão no eixo, Berlim, Roma, Tóquio. Né? E agora nós temos o eixo Moscou-Pequim, um eixo absolutamente surpreendente e inusitado. O que é que você me diz desse eixo, esse novo eixo Moscou-Pequim? A impressão que passa é que, mais uma vez, estamos diante de um choque de civilização, de linguagem, de perspectiva, de vida e de mundo, de compreensão, que vai do terreno religioso até o terreno dos interesses socioeconômicos. Porque, de certa maneira, você veja, a Europa com Macron, com a Alemanha, os Estados Unidos e, do outro lado, Rússia e China. Realmente é uma bipolarização, outra vez, radical, da natureza catastrófica que costuma implicar na morte e na destruição de vidas e de sociedades, como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra. Alguém disse, não sei se foi Einstein, que o medo dele era que, se houvesse uma outra guerra, a que fosse posterior seria a TACAP, ou seja, nós iríamos nos reduzir ao Pithecanthropus erectus, macaco descendo das árvores para disputar o que existe de mais primitivo na condição humana. A caça. E aí nós temos aí claramente o eixo dos ursos. O urso das estepes e o urso panda, né? É verdade, é verdade. E você acaba de desenhar esteticamente uma mistura que vai do zoológico ao manicômio. Pois é. Aí você falou do zoológico, eu me lembrei do nosso amigo Boris Casoy, que foi ver o urso panda no zoológico de Pequim, e o público todo dos zoológicos chineses olhavam para o Boris e o Boris olhava para o panda. E aí o Boris me lembrou o Boris Johnson. O Boris Johnson, o Macron, o alemão, que até eu esqueci aqui o nome dele, na Itália, que é uma barafunda, ninguém sabe, né, Jacó, quem é que governa a Itália. Qual é o papel da velha Europa, fundada por Agostinho, o bispo de Hipona, nesta guerra entre o poder bélico do Ocidente, o território e a força humana, o número de habitantes do Oriente. O Oriente, considerando a Rússia parte do Oriente, a Rússia, a Mongólia e a China ali, formando um bloco. A Rússia cabe 3 Brasis. Se somam com a Mongólia e a China, Deus nos livre, ocupam todo o território sem água do planeta Terra. Né? E aí você coloca muito bem quando você disse assim, nem me lembro do nome de quem chefia a Itália, e me lembro o nome de um partido fascista que foi criado na Itália depois da Segunda Guerra Mundial, não podia, obviamente, ressurgir com o nome de partido fascista, né? Ali. E eles deram o nome, não sei se você lembra, de l'uomo qualunque, quer dizer, um homem qualquer. Um homem qualquer. É isso aí que é o perigo. O anonimato da multidão, o boçal assumindo poderes, porque, infelizmente, é disso que, na essencialidade, se trata. A inteligência está ausente, a inteligência está perseguida, enclausurada, exilada, em nome do que o ser humano tem de mais primitivo, de mais selvagem,
de menos civilizado, o oposto do que Freud tentou desesperadamente estimular na condição humana, que é a consciência, que é a única forma de nós podermos controlar as forças de destruição que habitam o psiquismo coletivo e individual do ser humano. Ô, Jacó, o que é que você... Continue. Eu acho que é disso que se trata. O que é que fazemos? Você insistiu muitas vezes nas suas perguntas no conceito de urso. Como é que fazemos para aprisionar esse urso dentro de cada um de nós e na sociedade e nos grupos políticos, religiosos, domesticar esse urso para obrigá-lo a conviver, a aprender a conviver uns com os outros, respeitando as diferenças, e mais do que respeitando, magnificando as diferenças, somando as diferenças. Ô, Jacó, você tem uma experiência de luta política, tendo como líder um dos homens mais corajosos que a humanidade já conseguiu forjar, que foi Alexander Dubček. A resistência do Partido Comunista Tchecoslovaco, na época da Tchecoslováquia, não era só a República Tcheca, né? A tirania do Joseph Djougashvili, né? Vulgo Stalin. Que lição você acha que um homem como Dubček pode trazer para esse universo dominado pela covardia, seja a covardia armada até os dentes de Vladimir Putin, atacando a Ucrânia, seja a covardia de Joseph Biden, que mal consegue se manter de pé diante do microfone? Bom, eu acho o seguinte, o primeiro livro que eu escrevi, eu devia ter, e publiquei, eu devia ter 18, 19, sei lá, 20 anos, não sei. Mas eu dediquei a Cuba de Fidel, porque eu achava que, naquele momento, Fidel encarnava os ideais humanistas de um socialismo que pudesse abrir as fronteiras da igualdade nas relações dos seres humanos. Independente aqui de uma narrativa histórica, em Juiz de Fora, num certo instante, eu lidero uma greve estudantil, sou preso pelo DOPS, 2 dias depois sou solto, e eu entro na União da Juventude Comunista. Fizeram lá uma cerimônia, coisa e tal, me receberam. À noite, eu recebo a notícia da invasão da Tchecoslováquia. Liguei para o Peralva de Miranda Delgado, que era o chefe da nossa célula da União da Juventude Comunista, e disse: Peralva, vamos fazer uma reunião? O ingênuo Jacozinho, acreditando num sonho, vamos fazer uma reunião e protestar? Ele disse: vamos fazer a reunião. Eu fui até a reunião e expus a minha posição. Vamos protestar. Fui expulso incontinenti. Então, eu costumo dizer que a minha experiência dentro da militância comunista levou um dia. Foi aderir de manhã e ser expulso à noite. De certa maneira, eu diria para você que essa é a síntese da minha posição ideológica, que é do Jorge Luiz Borges. A mim só me interessam as causas perdidas. Só me interessa me perfilar com os fracos. Os poderosos, em princípio, eu tenho suspeita. O sujeito começa frágil, começa com uma arenga
demagógica, de promessas, mas através do visionarismo, do quixotismo, vai se transformando no carrasco. O poder corrompe. O poder corrompe. E corrompe na relação mais próxima, familiar, o adulto com a criança, o pai com o filho, posteriormente o filho com o pai. Agora, eu falando com você, me lembrei, inclusive, de uma espécie de dito judaico que diz: um pai sustenta 10 filhos e 10 filhos não sustentam um pai. Essa revolta contra a ideia da autoridade em termos de iconoclastia, você vê na expressão do Putin. O Putin não respeita ninguém. Aquele andar dele é o andar do sargentão. Ele dá a impressão que ele está na Sibéria falando com escravos. A maneira que ele se dirige, inclusive, tem todas as características imperiais, as mais antigas e as mais contemporâneas, porque aqui mesmo, e aqui no Brasil e em todo o mundo, quantos de nós somos castrados por formas diversas, sutis, de dominância? Esse seu espaço, por exemplo, e eu agradeço o convite para falar através do seu espaço, você não me impôs nada. Estou cansado de receber telefonema e o repórter me diz: o que é que o senhor acha desse assunto, coisa e tal, e vai tentando me conduzir para uma determinada posição. E eu já sei de antemão, porque imbecil eu não sou tanto, que a entrevista depois não vai para o ar, ou não vai ser publicada, porque não correspondeu à expectativa do moço, ou sei lá de quem está atrás do moço. E essa ditadura do espírito é talvez tão terrível quanto as demais, as mais escancaradas. O que é que você acha que... Por que é que você acha que influiu no Putin a formação dele de agente secreto, de bate-pau, da KGB, a Polícia Secreta Soviética, que depois houve a Glasnost, acabou o Império Soviético, mas hoje, eu vendo o noticiário, o Jacó, eu percebo claramente a luta dele contra os chechenos, depois a anexação da Crimeia, agora o bombardeio da Ucrânia. Isso me parece claramente uma invasão stalinista na tentativa de recompor a União Soviética da glória da Guerra Fria. Porque, como você, o Stalin, eu acredito que o Stalin era um czar, né? Talvez o último comunista tenha sido o Trotsky, que ele mandou matar no México para se livrar exatamente da sombra do comunismo. E não é à toa que ele extinguiu toda a cúpula do Partido Comunista da União Soviética no Grande Expurgo. E agora o Putin é um novo imperador, né? Quer dizer, o que o Stalin foi e o Putin está querendo ser um czar. Por isso que eu lhe perguntei... Eu tenho... Não, diga, por favor. Pare. Não, sua pergunta é... Não, então, tentando me antecipar, existe um fio histórico, sem dúvida nenhuma, um cordão umbilical entre as posições de Stalin e de Putin. E diga-se de passagem que um certo social-fascismo foi apontado por essa figura extraordinária, você sabe da minha admiração por ele, que foi Trotsky. Trotsky, numa das últimas cartas dele,
disse: Stalin está muito mais próximo do fascismo do que se permite constatar. E a própria morte dele foi o desfecho trágico daquela disputa entre a genialidade, e não estou discutindo aqui critérios doutrinários, políticos, não. Estamos discutindo personalidades e significados que transcendem as aparências. Porque, em termos de aparência, até o nazismo, o nome é NS, Nacional Socialista, NSDAP, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quando de trabalhador não tinha nada. Era o chamado Lumpen proletariado. O que é o Lumpen? O Lumpen não é o trabalhador. O trabalhador não apoiava o nazismo. Quem apoiava era o vagabundo, o malandro, o sujeito que anda de bicicleta na rua e assalta a mulher. E, se puder, mata a mulher. Aqui, em São Paulo, é o lumpen. O lumpen. O lumpen sempre é o marginal e o periférico que monta organizações de natureza criminosa, como é o caso, nesse momento, dessa movimentação estratégica. Quantas vezes o Putin declarou que não iria, ou pelo menos deu a entender claramente, que não iria invadir a Ucrânia? Invadiu. Bombardeou em plena madrugada de quinta-feira. Alô, Jacó? Fala para o Leonardo que você sumiu aí. Fala, Jacó. Fala, É uma Jacó. tragédia. Fala, Jacó. Ô, Jacó, um dia desse alguém falou assim, não, o Putin não é... O Putin é capitalista, mas ele é anti-imperialista. Não, eu disse para você, informalmente, não, ele é anti-Yankee. Ele é imperialista russo, amigo do imperialista chinês, contra o imperialismo Yankee, do qual eles estão querendo tomar espaço. Quem sabe a invasão da Ucrânia não faça parte de um jogo de damas, né? Aliás, de senhores, né? Para começar esse processo de contestação e substituição do poderio monopolista do imperialismo americano do ponto de vista militar. Porque, do ponto de vista econômico, a China já está chegando. Né? E, do ponto de vista militar, a Rússia sempre se equiparou aos Estados Unidos. Né? Eu tenho a impressão que, de alguma forma, você simplificou aquilo que alguns pretendem disfarçar ou maquiar. O jogo é exatamente esse. É um jogo de interesses econômicos, escondendo atrás de uma estratégia militar brutal, sem nenhum caráter ético, sem nenhuma consideração moral. E o que é que resta a cada um dos seres humanos no planeta? O silêncio cúmplice, como você colocou anteriormente, o silêncio covarde, ou o protesto, e, nesse caso, a solidariedade com a Ucrânia. Simplificando, independente se a Ucrânia pretendia ou não aderir à OTAN ou aos grupos ocidentais, o que, aliás, é um direito de cada país soberano, fazer os tratados que bem queira, não é? E não prejudicava a Rússia em nada. Não prejudicava a Rússia em nada. Em nada. O que é que prejudicaria? A Rússia ter lá 20, 30 mil soldados, inclusive, eventualmente, perto da fronteira americanos, que nós já sabemos que não conseguiram nem sequer sair honrosamente daquele Afeganistão. Eles jamais iriam tentar. Seria caricato imaginar
o exército americano tentando invadir a Rússia, que, bem ou mal, nós sabemos, tem uma tradição militar extraordinária, até pela ferocidade. E pela grandeza, e pelo heroísmo, e pela coragem. Afinal de contas, empurrou Napoleão de volta para Paris e Hitler de volta a Berlim. E assumiu, e chegou em Berlim antes dos americanos e dos ingleses, que entraram na guerra antes, né? Agora, neste momento, depois da pandemia, você acha que homens como Alexander Dubček e Henrique Dufles de Teixeira Lott, que impediu o golpe contra a posse de Juscelino Kubitschek, ali, numa época similar, quer dizer, o Lott e o Dubček eram, no mínimo, contemporâneos. Né? Que falta fazem esses dois homens no mundo de hoje? O Lott no Brasil, o Dubček na Europa Oriental. Você sabe muito bem e conhece a minha ideia de que os grandes homens fazem a grande história. Essa é a minha posição. Oremos para que homens como Lott e Dubček, que encarnam o melhor que o ser humano é capaz de produzir, o que existe de mais corajoso, surja nesse momento, nesse conflito, como também aqui no nosso Brasil, que não sejam homens qualquer, mulheres qualquer, porque, infelizmente, essa é a grande ameaça, que haja uma inversão de valores, de tal maneira que os imbecis dominem o mundo e o indivíduo inteligente e o indivíduo honesto tenha vergonha de ser inteligente, de ser honesto e se esconda. Ô, Jacó, o assunto ficou meio velho e agora ultrapassado pela guerra da Ucrânia, mas eu acho que a sua posição a respeito dele é esclarecedora. Eu queria que você explicasse para o nosso inscrito aqui no canal José Neumann de Pinto, no YouTube, por que a manifestação do blogueiro Monark a favor de um partido nacional socialista brasileiro, um partido nazista brasileiro, não pode se encaixar, como eu venho defendendo há algum tempo, com companhias ilustres, como a do professor Modesto Carvalhosa, da USP, na questão nobre e sagrada que é a liberdade de expressão. Eu acredito o seguinte: você imagina só se alguém fizesse apologia de uma doutrina, entre aspas, que fizesse a defesa da pedofilia. Amanhã aparece um cidadão e diz: no exercício da livre expressão, ele defende que a pedofilia passe a ser o exercício erótico por excelência na sociedade brasileira. Ou que a mãe desse sujeito deva ser estuprada num prostíbulo. Isso é livre expressão? Eu gostaria de dizer para você, contar para você uma cena que eu tenho certeza que você conhece, mas eu acho muito importante contar. Neumann, durante décadas, eu não soube da sorte ou do azar da família do meu pai, que foi toda morta pelos nazistas. Mas recentemente, uma filha minha, que é uma pesquisadora extraordinária, descobriu a data em que a minha avó
paterna foi morta em Auschwitz. A minha avó se chamava Chayadina. E aí eu fiquei sabendo de uma cena acontecida num campo de concentração de Majdanek, em que um tio meu esteve. Chegou um trem trazendo homens e mulheres judeus para o campo de concentração. Desceram do vagão e foram separados. Os homens ficaram num lado e as mulheres foram encaminhadas para um banho. Disseram, olha, vocês vão tomar um banho para depois serem selecionadas para o trabalho. Demorou um tempo e o marido da mulher virou para um oficial nazista e disse, está demorando para minha esposa sair do banho. Ele virou e disse, a sua esposa está saindo por ali. Era uma câmara de gás. Era uma câmara de gás. Liberdade de expressão, uma ova, Jacó. Eu diria para você que quem respondeu a isto foi o nobre Guimarães Rosa, numa entrevista que ele deu para um jornal alemão antes de morrer. Perguntaram para o Guimarães, Guimarães, você, como brasileiro, que teve um comportamento extraordinário que teve, se você tivesse que responder, como é que você responderia em sendo judeu à Gestapo? E essa resposta está aí no YouTube, está aí na internet, está aí a entrevista dele para todo lado. Ele disse, como um homem do grande sertão, eu responderia, a bala. É isso aí. Ô, Jacó, tá resolvido. O nazista só a bala. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é um jornalista extraordinário, você sabe que depois da Segunda Grande Guerra veio um grande número de nazistas se refugiar no Brasil. Eu pergunto para você, é curioso isso, às vezes eu fico... Você sabe que eu sou um sujeito com inteligência assim, um pouco restrita, sabe? Então, certas coisas eu não entendo, coisa e tal. E eu fico pensando assim, mas que coisa incrível a coincidência, né? Nenhum deles teve morte natural. Você não acha curioso isso? Não, Neumann? Um morre afogado porque tem um ataque cardíaco, aquele monstro do José Mengele. Aí o pessoal diz, olha que acidente, né? Aí o outro morre de um outro jeito, também um outro acidente, coisa e tal. Você não acha que, de certa maneira, depois da Segunda Grande Guerra, ser nazista é perigoso também? Pois é, perigoso. Mas eu quero lembrar a você que aqui mesmo, nesta sala, você disse que a pandemia é nazista. Certo? Exatamente. E agora eu te pergunto, o mundo que sai dessa pandemia sai inoculado ou sai vacinado do nazismo da pandemia? Eu espero, pelo menos é a minha expectativa, de que a gente saia de forma humilde, agradecendo a Deus, todos nós que pudermos sobreviver, resistindo e com esperança, lembrando que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem e semelhança de Putin, de Biden ou de qualquer outro que, de uma maneira explícita, implícita, sorrateira ou escandalosa, admite que matar é a solução para a interação humana. Não é. E o que é que nós vamos fazer para evitar aquela marcha para o Petrópolis? Isso que estamos fazendo agora aqui, você e eu, modesto e humildemente,
enquanto restar a condição e a possibilidade de falar, nós vamos continuar protestando. E é esse protesto que dignifica a condição humana. O horror não vai triunfar. Um dos mais respeitáveis ídolos da minha leitura dizia que a burrice é avassaladora, que a burrice conquista a humanidade, né? E aí eu pergunto a você, como fazer para a inteligência conseguir sobreviver àquilo que o Nelson Rodrigues tanto profetizou? Uma das vezes que eu estive com o Nelson foi aqui numa escola israelita na Lapa. Eu convidei o Nelson. Eu era moleque quando comecei a trabalhar na última hora com o Weiner. E acabei conhecendo direto, indiretamente, coisa e tal, e fui falar com o Nelson. E nós trouxemos uma peça bonitinha, mas ordinária. E eu estava ali no público assistindo, coisa e tal, né? E o Nelson estava lá atrás na sala. E ele ficava muito... Diga. O nome da peça é Otto Lara Rezende, ou Bonitinha, mas Ordinária. E começa com dois sujeitos num banheiro, né? Numa privada, né? E um dizendo para o outro, sabe, conhece o Otto? Aí o outro disse, que Otto? Otto! Não, Otto Lara Rezende, aquele que escreveu que o mineiro só é solidário no câncer. Rapaz, você agora acaba de me desmoralizar. Como é que eu fui esquecer? Que lapso maldito foi esse de eu esquecer? Eu podia ter esquecido qualquer um, mas é imperdoável eu ter esquecido um mineiro. Mas isso é imperdoável. Você que é psicanalista, me interprete agora. Por que eu fui esquecer o nome do Otto, que é a primeira parte do título da peça do Nelson? Mas aí eu ouço um casalzinho, sabe aquele casalzinho bem assim, ajustado, né? Num momento assim, naqueles momentos escandalosos da peça para a época, a mocinha vira para o rapaz e diz assim, mas essas coisas acontecem? O rapaz vira e fala, não, isso tudo é coisa assim da cabeça desse maluco. Eu saí, fui lá para fora, porque o Nelson frequentemente se recusava a assistir, porque ele ficava muito nervoso, ele tinha medo da repercussão, né? Você sabe que sempre é uma repercussão tempestuosa, polêmica. E o Nelson disse, como é que vai lá dentro? E eu disse para o Nelson, numa piedosa mentira, vai muito bem. Mas aqui entre nós, foi muito pouco aplaudida a peça na época, viu, velho? E pelos piores motivos. Que o fato é que era exatamente o contrário. Isso acontece, como isso também. Então, vamos nos despedir com uma mensagem aí, Jacó. Uma mensagem sua de otimismo, de esperança, de que a inteligência sobreviverá e a burrice continuará criando os seus fantasmas, mas eles serão enxotados na nossa vida. Você sabe que eu tenho uma posição mística diante da vida. Eu creio que cada um de nós é muito maior do que essa passagem pela Terra. Eu acredito que existe um destino maior, e esse destino é do grande arquiteto do universo. E eu acredito que muito mais do que justiça, bondade, caridade, Deus é inteligência. E se nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, temos a obrigação de exercitar esse papel. E é essa a minha esperança. Título
do último livro de poesia que a minha mãe escreveu, Minha Esperança. Minha Esperança. Nossa. Jacó Pinheiro Goldberg, como sempre, ilustrando, enriquecendo a nossa cultura para e a nossa coragem para resistir à burrice e à covardia que avassalam o mundo, principalmente depois dessa pandemia nazista. Exatamente. Que nós haveremos também de viver e sobreviver e vencer, não obstante a burrice.